Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor William Alves e mais uma vez nós estamos aqui com muito prazer para ministrar ao seu coração mais uma videoaula do curso do Bacharel em Teologia, primeiro módulo aplicado aqui no nosso polo oficial na Comunidade Metodista de Brodowski. Faculdade Faitel, em parceria com a Comunidade Metodista de Brodowski, tem ministrado, vamos iniciar o primeiro módulo do curso do Bacharel em Teologia reconhecido pelo MEC. Então não fique de fora, tá? Nos procure, eu, pastor William, secretário da Faculdade Teológica Faitel e também coordenador, pastor Jefferson Antônio Miguel, nosso presidente, nós estamos aí alegres em receber você, é um prazer receber você conosco, tá certo? Não fique de fora, nos procure pelo contato 3664-4410 e também pelo meu WhatsApp 064, isso mesmo, lá do Goiás, né? 064 98461 3858. E hoje, seguindo aí a quarta aula do primeiro módulo, com o tema Introdução à Teologia, nós vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a formação teológica pentecostal no Brasil. Da onde surgiu esse movimento pentecostal? Quais foram os pioneiros do pentecostalismo no Brasil? Quem trouxe esse sistema para o Brasil e se alastrou, não é? Como brasas de fogo aí nos nossos corações e tem servido de bênção para todo o nosso país e demais países do mundo. A importância dos missionários escandinavos, página 29 da sua apostila. A importância dos missionários escandinavos e norte-americanos na formação da identidade teológica da Assembleia de Deus Brasileira. Apesar das constantes incidências de modismos teológicos no cenário evangélico brasileiro, a Assembleia de Deus é hoje uma das igrejas com maior solidez bíblica doutrinária em nosso país. Isso se deve a anos de formação de sua identidade teológica, sob a influência direta dos missionários escandinavos e norte-americanos. Na região da Escandinávia, de lá saíram os suecos, ok? Dois movimentos, ou duas nações, vamos dizer assim, duas regiões, os escandinavos e os norte-americanos, duas nações aí do nosso planeta, foram canais de Deus para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Então os escandinavos ali, os suecos e os norte-americanos, sendo que do século XIX, o ano 1900 até o ano de 1950 aproximadamente, o nosso Brasil ele teve uma grande influência dos escandinavos, relacionada à sua linha teológica, à sua forma de expandir o Evangelho. De lá para cá, nessas 4 décadas, até o ano 1990 e até agora, nós, do Brasil, sofremos um grande impacto da visão dos norte-americanos, sua teologia, suas ministrações, a sua forma de apresentar o Evangelho ao mundo. Então a teologia norte-americana hoje tem tomado conta do mundo. E ambos, nenhum nem o outro, ninguém é melhor, mas ambos foram canais de Deus para nos abençoar. Como se deu essa influência? Para entendermos 2 pontos, devem ser analisados. Quem exerceu os missionários escandinavos ou os norte-americanos? Como sabemos, a Assembleia de Deus no Brasil foi fundada por missionários escandinavos, porém, ou suecos, melhor dizendo. Porém, na sua teologia, sofreu igualmente influência da igreja pentecostal escandinava e das Assembleias de Deus norte-americanas. Segundo ponto, havia uma divergência doutrinária entre a teologia pentecostal escandinava e a norte-americana. A diferença, como eu disse para você, está relacionado a quanto ao tempo. Cada um com a sua linha teológica atuou em uma época. Por exemplo, a diferença do tempo os missionários escandinavos exerceram sua influência teológica nas primeiras 5 décadas, como eu disse para você, do movimento pentecostal brasileiro. E os norte-americanos estão exercendo sua influência teológica no Brasil há mais de 40 anos. Eu digo bem mais, né?
já se avança para bem mais. Nós estamos aí no ano de 2019 e até hoje há uma grande influência dos americanos sobre o nosso Brasil. A unção, a sua palavra, o evangelho ministrado com muita unção tem nos alcançado também e nos orientado, né, a sermos aí grandes canais de Deus. Se na liturgia e alguns costumes, podemos afirmar que ainda somos herdeiros dos primeiros missionários suecos. Se bem que nos últimos 15 anos, a influência norte-americana na liturgia e costume aumentou, executando a influência na Assembleia de Deus do missionário escandinavo Eurico Bergsten, falecido em 1999. São os norte-americanos que mais influenciaram a teologia pentecostal brasileira nas 4 últimas décadas. Os escandinavos, os suecos, principalmente esse homem chamado Eurico Bergsten, falecido no ano de 99, teve muita influência sobre a igreja pentecostal e esse movimento pentecostal, embasado pela teologia pentecostal, que tem a sua origem ali no dia do Pentecoste. A igreja de Atos é a base teológica para a teologia pentecostal. E Eurico Bergsten foi um dos grandes canais que atuou aí nas primeiras décadas do ano 1910 até em meados de 50. E nesses últimos anos, até aqui, os norte-americanos tomaram conta de tudo. Vamos dizer assim, uma força, né? Algo muito forte, algo grande, tem se alastrado como uma onda de um tsunami, um mover pentecostal que tem alcançado os países, vidas sendo salvas, vidas sendo renovadas. Falamos aqui ontem um pouco da experiência que a teologia ela nos apresenta através do contato do divino com o natural. Criador com criatura, quando se une, gera uma experiência. Essa experiência é resultado dessa luta. Essa é a origem. Se não fosse missionários de coragem como Eurico, Gunnar Wingre, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre, Seymour e outros, para evangelizar, dar a cara a bater, John Wesley, fundador do metodismo ali, século XVII, homens que expandiram, e muitos outros, né? Moody, enfim, que deram a sua cara a bater, vamos dizer assim, colocaram a sua mão no fogo, não se importaram com a sua vida, não se importaram com a morte, mas o seu prazer era anunciar o evangelho da salvação. E esse deve ser o nosso prazer, deve ser o nosso foco, anunciar o Cristo. Teologicamente, fomos influenciados mais pelos norte-americanos do que os escandinavos, como eu disse para você. Ao lermos a história da Assembleia de Deus brasileira, em seus primeiros anos percebemos que da década de 10 até os anos 40, os missionários suecos eram soberanos na orientação doutrinária. O que é doutrina? Doutrina, uma verdade. Pastor, diga para mim uma doutrina bíblica, uma verdade bíblica. Cristo é o Filho de Deus. João capítulo 1, uma doutrina bíblica para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Doutrina bíblica, verdade. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Dizendo aqui que o nosso Cristo, por mais que é o Filho de Deus, também é chamado de Deus, verdade. Amém? Ele é a nossa palavra, ele é o nosso verbo. Doutrina bíblica. Nós fomos orientados, né, nessa questão da doutrina pelos suecos. Aí um intervalo de 30 anos aproximadamente, dos anos 10 até os anos 40, teve uma forte orientação doutrinária, segundo a sua visão, segundo a sua forma de ver. E aqui nos primeiros anos, a voz da teologia assembleiana eram os artigos dos suecos nos jornais. Boa Semente, Som Alegre, Mensageiro da Paz, e na série Lições Bíblicas com Comentários,
exclusivamente dos missionários escandinavos nas primeiras décadas. Então, eu já vejo algumas ferramentas de evangelização através dos norte-americanos, de meados aqui do ano 40 em diante até hoje, né? Canais de telecomunicação, rádio, televisão e muitas outras ferramentas para expandir o evangelho até hoje. Há artigos de brasileiros nesse período, mas só eram publicados aqueles que passavam pelo crivo teológico dos missionários escandinavos. Além disso, os artigos de articulistas norte-americanos ou britânicos, notadamente Donald Dee, cujos estudos sobre dons espirituais foram preciosos para a nascente da igreja no Brasil. Eram escolhidos e traduzidos pelos missionários suecos antes de serem publicados nos periódicos. Um detalhe dos anos 10, 20 e 30, que havia certa igualdade entre os missionários escandinavos quanto à influência teológica. Gunnar Wingren, Samuel Nystrom, Niels Kerstberg, Otto Nelson, Nels Nelson e Joel Carson se dividiam nessa tarefa, ora por meio de artigos, ora por ministrações de estudos bíblicos nas igrejas sob sua responsabilidade. Olha que interessante. Nos anos 10, 20 e 30 havia uma certa igualdade entre os missionários escandinavos quanto à influência teológica. Citei para você influenciadores escandinavos e influenciadores suecos que começavam a profetizar, começavam a pregar, começavam a ganhar almas, um em cada lugar. Enquanto Gunnar Wingren estava em um lugar, Samuel Nystrom em outro, Niels Kerstberg em outro, Otto Nelson, e assim vai, Nels Nelson, Joel Carson. Não foi só um instrumento de Deus. Essa onda de avivamento que alcançou o nosso país começou lá atrás, começou desde a Suécia, por esses homens de Deus. Da mesma forma que Deus tem levantado esses homens para trazer a base ao nosso coração, vai levantar você nesses dias, em nome de Jesus, para que você possa alcançar as nações perdidas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Alcançar as nações pelo poder da fé, pelo poder da palavra de Deus. Porém, de meados dos anos 30 até o início dos 40, isto é, depois da partida de Gunnar Wingren, ocorrida em 1932, o missionário Samuel Nystrom passou a se destacar como grande nome da teologia pentecostal no Brasil. Em muitos casos, questões doutrinárias eram dirimidas até em reuniões de convenção geral das Assembleias de Deus, depois de ser ouvido Nystrom. Nystrom foi o quarto missionário escandinavo pentecostal a aportar em solo brasileiro. Conhecido como grande pregador e ensinador, sua vinda foi uma grande conquista para a obra no Brasil. Além do sueco, sua língua natal falava o português e o inglês fluentemente, e tinha noções de grego e hebraico, antes de liderar a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Olha, Nystrom foi um grande pastor da Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele pastoreou a Igreja Mãe em Belém do Pará, tendo inaugurado o primeiro templo assembleiano. Uma história legal, né? Na capital paraense, capital do Pará. Então, após a partida de Gunnar Wingren ali em meados dos anos 30, né? Mais exato, 1932, Samuel Nystrom passou a semear a palavra do Evangelho com força. Sabe o que eu entendo aqui? Deus usa todo mundo. Deus usa um aqui, Deus usa um ali, Deus usa um cá, Deus usa um acolá. Só que cada um tem o seu tempo de atuação. Um profeta se vai, Deus levanta outro profeta. O outro se vai, Deus torna a levantar. Mas a obra dele tem que acontecer. Olha que interessante. Também Samuel Nystrom, quem deu início ao movimento beneficente, os suecos, né, em favor das viúvas de pastores, e é até hoje o líder que mais vezes foi eleito presidente da CGDB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Foram 9 vezes, 1933,
1934, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 48. Para você ver, uma influência. Nós estamos citando aqui a Assembleia de Deus, esse grande canal de Deus, mas a nossa intenção não é enfatizar a denominação alguma, amém? Mas nós estamos aqui trazendo a história, tanto da igreja, e realmente a Assembleia de Deus foi um dos grandes canais aí, não só a Assembleia de Deus, mas outros ministérios e outras igrejas que influenciaram o mundo pregando o Evangelho de Cristo. Sua influência era tão grande que a vinda de Nystrom, falando ainda de Nystrom, né, um missionário sueco da Escandinávia, para a cidade do Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Então, capital federal, substituindo o pioneiro Gunnar Wingre, fez com que a Assembleia de Deus de São Cristóvão se tornasse uma espécie de centro da obra no Brasil, o que durou por muito tempo. Lendo as páginas do jornal Mensageiros da Paz, no final dos anos 30 e início dos 40, vemos que o nome de Nystrom era quase onipresente nas escolas bíblicas de obreiro no país, intensamente requisitado, viajava o Brasil inteiro para ministrar estudos bíblicos, concorridos especialmente sobre dispensacionalismo, os efeitos da obra de Cristo, o corpo de Cristo e doutrinas bíblicas fundamentais. Seus estudos resultou no livro Jesus Cristo, Nossa Glória. E essa obra fez uma exposição sobre as doutrinas da redenção, santificação e justificação. Porém, a partir do final dos anos 30, começaram a aportar no país missionários da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que aos poucos se notabilizaram na orientação teológica dos primeiros obreiros brasileiros. No final dos anos 40 e início dos 50, despontam notadamente nas escolas bíblicas pelo país os nomes dos missionários norte-americanos. Podemos dizer que inicia aqui o processo de cristalização da teologia pentecostal no Brasil. Está aqui, ó, até os anos 30, 40, os missionários suecos, né, Nystrom, Gunnar Wingre, Nelson, Carson e outros aqui que falamos minutos atrás, influenciaram a teologia pentecostal até meados desses anos. Dos anos 40, 50 em diante, a teologia norte-americana invadiu o Brasil. Essa filosofia, né, esse pentecostalismo forte, de uma palavra centrada, de uma palavra que veio direto à nossa necessidade, avançou sobre o nosso Brasil. E olha que interessante, pois só com os missionários norte-americanos houve uma sistematização maior das doutrinas bíblicas na Assembleia de Deus. Pesquisando as páginas do Mensageiro da Paz, nos anos 40 e 50, notamos que os destaques nas escolas bíblicas agora eram os missionários norte-americanos. Olha o nome deles: Lawrence Olson, Leonard Peterson, Theodore Storm, John Peter Colenda, mais conhecido como G.P. Colenda. Olha aí, grandes influenciadores norte-americanos. Nesse período do lado escandinavo, impõe apenas os nomes dos missionários Nels Nelson e Lars Erik Bengtsen, e que aportou em plagas brasileiras no final da década de 40. Nesse período, Nystrom já saíra de cena de volta à Suécia. Então, no período de 30 anos, dois nomes importantes, Nels Nelson e Lars Erik Bengtsen. No período de 30 anos, esses dois homens avançaram no cenário da teologia pentecostal no Brasil, certo? Claro, tendo aí uma grande influência de Gunnar Wingre também, mas esses dois nomes, né? Impõe-se apenas nomes dos dois missionários que aportou em plagas brasileiras no final da década de 40. Então, na década de 40, com grande influência, porque Gunnar Wingre já tinha se retirado no ano de 1932, e nos anos de 1940 aqui, esses dois missionários pregavam, viajavam, implantavam sobre a igreja do Brasil, não é? A sua visão de uma forma muito grande, aí, estendendo a sua filosofia e também a sua teologia, sistematizando a teologia. Vamos lá, sistematização da teologia. Também a partir dos anos 50, já mudou a etapa.
Os escandinavos dos anos 40 para trás. Os norte-americanos dos anos 40 para frente. E também dos anos 50, norte-americanos, que são traduzidos para o português pelos missionários norte-americanos, muitos livros de cunho teológico pentecostal, vindos da outra América, que por muito tempo se tornaram a referência teológica dos obreiros brasileiros. Sem contar os bons livros produzidos pelos próprios missionários norte-americanos aqui no Brasil. Destaque: Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, através da Bíblia de Meyer Pearman, traduzido por Lawrence Onson. Essas duas obras tiveram grande sucesso e aceitação. Principalmente a primeira, que vendeu mais de 100 mil exemplares e foi durante muito tempo a teologia sistemática dos obreiros pentecostais. Onson ainda produzia clássicos como O Plano Divino, através dos séculos, que vendeu 100 mil exemplares. Esse livro popularizaria no Brasil o dispensionalismo adotado pela maioria dos obreiros brasileiros até hoje. Quem não se lembra daquele quadro colorido e retangular que ilustrava a história da humanidade segundo a Bíblia, de antes da criação do mundo até o final dos tempos? Olha que interessante. O quadro, O Plano Divino através dos séculos, pode ser encontrado em muitas casas de obreiros pelo Brasil até hoje. Aquele quadro, quem se lembra, não vai dar para você ver. Aquele quadro da estátua babilônica, tabernáculo, seus símbolos, muito conhecido. Outro importante nome, tanto na tradução de obras em inglês como na produção de livros teológicos, é Orland Spencer Boyer, também missionário dos Estados Unidos, que além de escrever livros inspirativos, produziu a série Espada Cortante, que marcou época, instruindo muitos. Porém, o maior destaque ao lado de Conhecendo as Doutrinas da Bíblia é de Iniciativa Escandinava, uma série de estudos bíblicos de Eurico Bergsten, escandinavo sueco, que por muito tempo serviram como livro-texto da Escola Teológica das Assembleias de Deus do Brasil. Esteardes foi transformada posteriormente em livro Teologia Sistemática. Olha só, eu já li esse livro. Esta é a única obra de teologia sistemática pentecostal produzida pela Assembleia de Deus no Brasil até a presente data. Apesar de sintética, foi a mais profunda e sólida tentativa de organizar e sistematizar a teologia pentecostal em um único compêndio. Página 36. Nos anos 90, a CPAD, já nós vamos fazer uma alusão aqui. Nos anos 90, a CPAD publicaria Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal editada por Stanley Horton, maior expoente da teologia pentecostal nos Estados Unidos. Olha aí. Maior expositor, ou expoente, em Stanley Horton. Escrita por 18 teólogos da Assembleia de Deus norte-americanas, em seguida também foi lançado Doutrinas Bíblicas, do teólogo William Menzens, meu xará, também dos Estados Unidos, porém a de Bergsten e a editada por Horton são as grandes referências teológicas da Assembleia de Deus. Depois dessas duas obras, a de Pearman ficou um pouco esquecida. Finalmente, completando a tríade literária que serve hoje de referência para a teologia da Assembleia de Deus brasileira, foi lançada também nos anos 90 a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito boa, da CPADB, com quase 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil. As notas são de autoria do pastor Donald Stamps, missionário norte-americano. Essa Bíblia Pentecostal é muito boa, Bíblia Pentecostal de Estudo, olha só, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, e as suas notas, seus estudos, Donald Stamps, missionário norte-americano. Então todo esse conhecimento, dicionários bíblicos, livros, comentário, por exemplo, comentário de Champlin, comentário de Beacon, grandes comentários bíblicos, interpretado versículo por versículo, tudo americanos, norte-americanos. Homens que foram levantados por Deus para trazer essa onda a nós hoje. Para trazer essa onda, eu não digo onda, mas um movimento. A onda ela vem e vai, Mas vamos lá, um movimento forte da parte de Deus, que é o avivamento. Deus usou os suecos,
Deus usou os norte-americanos e agora eu creio, no nome de Jesus, e quero profetizar sobre a tua vida. O bastão do avivamento está sobre as nossas vidas, sobre o Brasil. Eu tomo posse e eu libero sobre a tua vida que o bastão do avivamento está sobre a nossa vida. Amém? O bastão do avivamento está sobre a nossa vida. Aqui nós vamos parar por enquanto. Daqui a pouco, ou melhor dizendo, amanhã nós retornamos aí com mais uma aula, encerrando aí esse primeiro tópico, né, do módulo, a introdução à teologia. Nós encerramos aí na aula que vem e já vamos entrar na história das Sagradas Escrituras. Falamos um pouco sobre hoje, resumindo, né? Falamos um pouco sobre esse movimento pentecostal que nos alcançou através de duas classes de pessoas, os suecos, os escandinavos, né? E os norte-americanos, as suas linhas teológicas e as suas influências de período de atuação. Os escandinavos até o meados dos anos 40, e dos anos 40 em diante os norte-americanos entraram com uma forte influência teológica nas nossas vidas e chegou até aqui grandes estudos, bíblias de estudos, notas, todo esse conhecimento teológico que chegou até a nós hoje. Louvamos a Deus aí por essa base que foram os escandinavos e os norte-americanos. Tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz e vamos que vamos com força. É só o começo. Nós temos 12 módulos desse, né? Nós estamos na página 38, aqui se eu não me engano, 37. São 12 módulos desse aqui. Esse é o primeiro. Introdução ao curso de teologia, história da Sagrada Escritura, história geral, cultura hebraica. 12 módulos desse, cada módulo para 3 meses. Nosso bacharel em teologia, ele é composto de 3 anos e meio. Tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E amanhã nós voltamos com mais uma aula. Fica com Deus, em nome de Jesus. Aí, galera.